Hoje eu estou aqui no canal do Tak pra ver Dango Balango, esse programa que ficou muito famoso. E agora eu vou entender o porquê. Programas estranhos. Desde que a televisão foi inventada, diversos programas bizarros ou com histórias macabras por trás de sua produção acabaram surgindo. É verdade. E é óbvio que quando o assunto é bizarrice, o Brasil não ia ficar de fora, né? Sim. Rogéria, Gil. É sempre o Brasil. Meu Deus do céu. Tava me arrumando. Recentemente eu fiz um vídeo abordando uma animação muito estranha aqui do Brasil. A animação é essa que tinha elementos bem leves e bobinhos, como por exemplo um mar de sangue e corpos perseguindo a protagonista em uma cidade. Eu reagi a esse aí. Devorando todos os seus moradores. E foi bizarro. Coisinha leve, né? Mas e se eu te falar que existiu um programa brasileiro que conseguiu superar essa animação em termos de bizarrice? Um programa que era composto por personagens estranhos, cenários desconfortáveis, histórias bizarras e até mesmo canibalismo. Que isso, calma lá. E se você, assim como eu, assistiu essa coisa quando mais novo, já percebeu que o programa que eu tô falando aqui se chamava Dango Balango, Saramando Tango. Hã? Pescoço de cobra, bunda de balango. Que é isso? Dango Balango, Saramando Tango. Criado por Simone de Paula Isso é um programa infantil? Santos e José Adolfo Moura, Dango Balango estreou em 2006 na Rede Minas para logo em seguida começar a ser exibido na TV Cultura. O show buscava contar histórias aleatórias e divertidas para as crianças através das aventuras vivenciadas pelos três personagens principais. Nossa, bizarro. Os Druvis, Joduca e Druzila, que eram representados por essas marionetes muito bem feitas. Mano, eu tenho medo dessas marionetes, sabia? Nossa, não dá não, é muito desconfortável. Olha pra cara dessa boneca. O renomado grupo Giramundo. E agora você deve estar bem confuso e se perguntando o que tinha de tão estranho com esse show, já que até agora ele só tá parecendo algo bem infantil e... Não tá não. Mas pra começar a entender de fato o que tinha de tão estranho com esse programa, precisamos dar uma olhada na primeira coisa que víamos em todos os episódios. Ok. A abertura. A música da abertura de Dango Balango é extremamente marcante por justamente ser muito esquisita. Ela é tipo um jazz, só que com aspectos surrealistas e abstratos que podem ser notados logo de cara pelo cenário do clipe. Tô até com medo. Ao contrário do que se espera de algo infantil, não é nada colorido ou amigável. Nossa, mas tô com medo, escuro e com uma iluminação esverdeada, criando assim uma atmosfera bem estranha e misteriosa pro local. Também temos vários sons aleatórios que acontecem do nada durante a música e, obviamente, o principal de tudo, a sua letra. Mano, o Tak tá me deixando com medo sem eu nem ter visto. Sem sentido sendo repetidas várias vezes enquanto nos é descrito uma criatura estranha. Uma criatura que tem pescoço de cobra, focinho de fada, cara de monstro e mãos de pernilongo. E isso é repetido em loop por 1 minuto e meio durante a abertura. É o bicho cururu, é o bicho cururu. Mas é óbvio que apesar de bem estranha, a música não tinha nada demais. E ela só era esquisita desse jeito pra demonstrar que o foco do programa era ser algo misterioso e fantástico. O foco do programa era traumatizar a criança. E teve um grupo de pessoas que não entendeu isso muito bem e acabaram ficando bem irritados com o programa logo de cara, e eles eram os pais. É, meio Segundo óbvio. eles, a abertura era assustadora demais pros seus filhos, fazendo com que eles ficassem com medo das marionetes e até tivessem vários pesadelos à noite. E até teve algumas pessoas que começaram a ir um pouco mais longe e acusaram o programa de ensinar satanismo e magia negra às crianças. Por conta das palavras sem sentido que ficavam se repetindo durante a música e pela criatura estranha que é descrita. Se você parar pra ver, Saramongotongo parece uma coisa muito suspeita. Uma palavra nada legal. Saramongotongo, cara de minhoca. Parece que eu tô invocando o monstro. E pra você não achar que eu tô inventando isso, olha só essa postagem de quase 15 anos atrás que eu achei no Facebook, cara. Programa Dango Balango. Símbolo da blusa. Tipo, símbolo? Que? Oxi. Principalmente utilizado por Nova Era Satã.
satanismo e bruxaria. Nome: Raio. Mano, é que o bizarro. reconhecimento do poderio de Satanás e a disposição de estar ao seu serviço. Meu Deus. Que bizarro. Aí tu ia ver do que o cara tava falando e a foto era só o Dango Balango Júnior existindo, cara. É muito estranho. E você deve estar pensando agora, pô, era só eles assistirem o programa pra ver que não tinha nada de errado com ele, ué? Então, o problema é que ao assistir um episódio de Dango Balango, as primeiras coisas que os pais se deparavam era com isso aqui. Mano, isso é um programa infantil? Pois é, os criadores também não se ajudavam muito. Os episódios tinham uma atmosfera muito estranha neles. Os cenários eram muito surrealistas. Mano, isso é totalmente suspeito. Todos os locais onde os personagens colocavam os Olha pés isso. pareciam ter saído diretamente de alguns sonhos. Olha esquisitos. isso, mano. As casas e prédios ao fundo eram tortas e seus interiores eram repletos de móveis e objetos mais sem sentido ainda. É sério, olhar esses lugares sem os personagens neles é quase a mesma coisa que ver um compilado daquelas imagens de Dreamcore e Verdade. Wordcore. Eles Verdade. realmente têm uma vibe muito específica exalando deles que nem tem como explicar em palavras direito. Eu nem assisti o programa e já tô desconfortável. A única forma de perceber isso é só visualizando mesmo. E as histórias que eram contadas nesses lugares sempre me davam uma sensação esquisita. Tanto porque era meio estranho Nossa, ver um que bonecão isso? sem vida mexendo de um lado pro Sai outro. fora, mas boy! Principalmente por causa do vilão do programa, que era essa coisa chamada Não, não é Capa. possível. Ele Não é era essa possível. criatura esquelética coberta por um manto escuro, uma clara referência à figura mais conhecida da morte. Sim. E não é à toa que em todos os episódios essa coisa tentava matar os protagonistas de alguma forma. Sim, você não ouviu errado, ele realmente queria Que mandar bizarro, todos os que personagens bizarro. do desenho Gente, de que Vasco. bizarro. E isso acabava gerando uma situação muito desconfortável, já que você ficava todo episódio com muita ansiedade e medo de ver os personagens que você gostava tanto serem enterrados dentro de um caixão porque esse bicho finalmente conseguiu concluir o plano dele. Mas no final das contas, apesar de toda a atmosfera estranha e rumores bizarros que rodeavam Dango Balango, o programa era só isso. Algo infantil com alguns personagens esquisitos e coisas estranhas aqui e ali, nada de tão absurdo ao ponto de traumatizar alguém por assistir isso quando mais novo. É bem, pelo menos o programa base. Já que durante alguns episódios existia um quadro chamado Histórias Arrepiantes. Pronto, acabou. É o prato cheio pra bizarrice. Como o próprio nome já sugere, ele era um quadro dedicado somente pra contar histórias de terror. E cara, isso aqui tinha cada história estranha de se ter em um canal infantil que dava pra fazer um vídeo de 1 hora só delas. Porém, eu quero dar destaque pra mais macabra e perturbadora delas, a história... Não. Ai, não sei se eu quero ver, não. Nesse episódio vemos essa moça aqui contando a história de Maria, uma mulher que tinha um marido muito exigente na cozinha. Todo dia o homem pedia pra ela cozinhar alguma coisa diferente pra ele comer. Até que chegou um dia que ele pediu pra ela fazer um caldo de tripas com bucho. A mulher ficou muito confusa com essa receita e foi pedir ajuda pra sua vizinha. Já tô imaginando o que vai rolar. Não, Maria, não precisa falar mais nada. Eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faca bem amolada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério, vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado e aí todo mundo for embora, você vai lá, pega o caixão, tira a terra, pega o caixão, abre o caixão. O costume do defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. Tenha em mente que isso aqui passou às 3 da tarde em um programa infantil livre pra todos os públicos. Cara, imagina você com 8 anos de idade assistindo Dango Balango todo felizinho, vendo os fantoches brincando e tals. E simplesmente do nada você começa a ver uma mulher num fundo escuro com imagens piscando na tela, contando a história de uma mulher canibal roubando órgãos de cemitério e fazendo seu marido comer. Mano, isso é real o papo de traumatizar uma pessoa mais nova, mano. E pra você ter noção do quanto isso aqui é
bizarro, esse episódio ficou sendo uma lost media por muitos anos, até que recentemente alguém conseguiu encontrar ele e postou aqui no YouTube. E então a própria moça que gravou esse episódio comentou no vídeo, falando que até ela ficou com medo assistindo isso hoje em dia. Que bizarro, véi. E bem, apesar dessas coisas estranhas e macabras presentes nele, eu ainda amo Dango Balango. Obrigado, Taki, mas eu passo pro próximo. Não quero ver esse negócio, não. Não assista Dango Balango.